irmãs da Assembleia de Deus, missão profética, cadê vocês? Pastora Alessandra, cadê? Deus abençoe, é um prazer em recebê-los. A igreja está feliz, digamos amém. Amém. Irmão Vitor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está contente, diga glória a Deus. Mais alto, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, mas está uma bênção. Só quem está contente, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com vocês. Agradecer a presença de cada um. Que Deus abençoe, pastora Alessandra, pela presença. Manda um abraço para o pastor Júnior. Que Deus abençoe a cada um que veio nessa segunda-feira, depois do trabalho. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Também não posso deixar de agradecer nosso pastor presidente, pastor Jefferson Ribeiro. Obrigado por esta oportunidade. É um ano ao seu lado. E eu agradeço a Deus por ter me trazido aqui, porque desde quando eu vim para cá, Assembleia de Deus Missão, Avante Missionários, Deus mudou a minha história e a minha vida. Que Deus abençoe muito a vida do Senhor. Eu tenho gratidão imensa pelo Senhor. Que Deus abençoe também todos os pastores aqui, homens de Deus, das congregações. Que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém? Quem trouxe Bíblia, abra comigo na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 52. Quem achou, diga amém. Amém. Que vai dizer assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, é que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei. Mas graças a Deus, que já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E você se assenta dando glória a Deus. Tragada foi a morte na vitória. Que Deus abençoe também, pastor Antônio, missionária de Leusa. Que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Amém? Queridos amigos, irmãos, igreja do Senhor, desde a criação do mundo, antes da criação do mundo, Deus criou um projeto no seu coração. Um projeto que hoje está em evidência. Deus, antes de tudo, estava no vazio, no nada. E a Bíblia diz que não havia nada, somente a escuridão. Então Deus sussurrou no escuro e disse: haja luz, e houve luz. A ciência chama isso de Big Bang, que através dele tudo foi criado, e tudo que tem hoje foi através do Big Bang. Mas como nós somos crentes, nós acreditamos que um Deus do céu, o Criador, soprou e disse: haja luz. E através do poder da tua palavra, tudo criou-se. E sem a palavra dele, nada do que foi feito se fez. Sabemos que no primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Depois de alguns anos, a teologia diz que do versículo 1, para o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, passaram-se milhares de anos. Depois disso, primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Segundo dia, Deus fez a separação dos céus e da terra. Terceiro dia,
Deus ele disse à terra para produzir erva verde, e cada um conforme a sua semente. E no quarto dia Deus fez 2 luminares, um para iluminar a noite e outro para iluminar o dia, o sol e a lua. E no quarto dia, aleluia, no quarto dia Deus fez os luminares, e no quinto dia, aleluia, ele fez com a sua palavra todos os gados do campo, todos os répteis e besta-feras. E assim Deus criou. E no sexto dia, Deus agora vai criar o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, imagino eu, e a palavra também comprova, que Deus já criou o homem dentro do seu coração. E agora Deus vai colocar em prática esse plano. E agora vai fazer o homem à sua imagem e semelhança. E como lemos a palavra, o verbo está no plural. E diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então isso nos confirma dizendo que a Trindade estava presente naquele momento. Tanto Deus Pai como Deus Filho e Deus o Espírito Santo. E Deus começa a criar o homem à sua imagem e semelhança. Formado do pó e do barro da terra, é criado o homem, o centro do universo, a imagem e semelhança de Cristo. Então agora Deus vai soprar nas narinas do homem o fôlego de vida. E quando o homem agora está todo bonitinho, conforme a imagem e semelhança de Deus, Deus ele dá um grande sopro. O homem ele é criado e agora é um ser de alma vivente. O primeiro a ter o espírito da terra e do céu. Aquilo que era passageiro e o eterno misturado em um só. Adão, o homem perfeito. O corpo de Adão era um corpo glorificado, um corpo que brilhava, um corpo que era incorruptível, não havia corrupção. E Deus disse a Adão e a Eva, que foi feita depois da sua costela: de toda a árvore do jardim do Éden comereis, menos daquela árvore que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não chegue nem perto, Adão. Então, como conhecemos pela tentação da serpente, a maldita serpente, Eva acaba comendo e acaba dando a Adão. E agora, o homem que era um ser imortal, em um corpo glorificado e incorruptível, agora vai ser morto. Deus disse a Adão: Adão, do dia que você comer daquele fruto, você morrerá, certamente morrerá. Eu imagino que quando Adão e Eva comeram aquele fruto, Adão, eu imagino que ele pensou que ele ia cair morto naquela hora no chão. Mas quando ele comeu o fruto, o que aconteceu foi que o seu corpo, que era glorificado e que brilhava, deixou de brilhar. E quando o seu corpo, que era glorificado e brilhava, deixou de brilhar, Adão contemplou a sua nudez e se escondeu. E agora Adão, ele perde a ligação com Deus. E como nós conhecemos, quando Adão come do fruto proibido, é aberta uma porta para o mundo, o espírito da morte. Adão, imagino que ele pensou naquele dia que ele ia morrer, mas ele não morreu. Adão foi expulso do paraíso de Deus, o jardim do Éden, juntamente com Eva. Eu imagino que passou 1, 2, 3, 5 dias, 1 mês, 5 meses, 8 meses, 1 ano, mais ou menos isso, porque o calendário era diferente. E nada de Adão morrer. Adão pensou que nunca morreria. Foi a geração de Adão. Veio Caim, veio Abel, depois veio Enos, veio Sete, e assim foi. Mas quando Adão chegou nos seus 930 e poucos anos de idade, Adão, se eu não me falha a memória, morreu com 910 anos por aí. Quem morreu com 930 e pouco foi Matusalém. Quando Adão chegou mais ou menos nessa idade, a morte veio para Adão e levou a alma de Adão. Certamente quando comeram do fruto, Deus ele disse à serpente que a serpente ela rastejaria pelo que ela fez, e Adão teria que trabalhar, e do suor ele comeria, ele teria que plantar, lavrar a terra. Só que Deus disse também à mulher: da mulher vai ter dores de parto, dores na barriga, mas fique sabendo também, serpente, que da mulher virá uma semente, e essa semente não somente pisará, mas esmagará a sua cabeça. A primeira profecia messiânica, Gênesis 3,15. A morte chegou até Adão e levou Adão.
Eu imagino que naquela época todo mundo ficou com medo, porque até então nenhum homem tinha morrido. Adão foi o primeiro homem a morrer. E a morte não parou. E a morte continuou, levando e levando. Veio então Noé. Eu imagino que a morte até pensou: será Noé que esmagará a minha cabeça? Noé e a sua arca, uma grande história. Mas quando passou-se o tempo, Noé foi e morreu. Então eu imagino que a morte disse: não é esse que esmagará a minha cabeça. Então veio Abraão, o pai de muitas nações. E a morte até pensou: será esse, imagino eu, que esmagará a minha cabeça? Será esse que porá um fim em mim? Imagino que Satanás pensou. Mas a história de Abraão foi bonita. O pai de muitas nações, aquele que sacrificou seu filho no coração e que ia sacrificar naquele monte, aquele que obedeceu à voz de Deus e saiu do meio da sua parentela. Mas quando chegou o tempo de Adão, quando chegou o tempo de Abraão, Abraão foi, a morte levou Abraão. Veio um grande profeta, abreviando, o seu nome era Elias. Aleluia. Imagino que a morte até pensou: será este o homem que faz descer fogo do céu? Será ele que pisará na minha cabeça? Mas quando chegou o tempo de Elias, Deus abriu o céu, mandou o redemoinho e levou Elias para morar com ele. Imagino que a morte disse: não é esse que esmagará a minha cabeça. Foi, grandes homens de Deus se levantaram, Davi, Ezequiel, grandes profetas, mas nenhum deles esmagaram a cabeça da serpente. Nenhum deles saiu vitorioso contra a morte. Então veio um menino que nasceu lá em Belém. Seu nome era Emanuel, Deus conosco. Jesus, o Cristo. A morte disse: será esse? Imagino eu. Satanás, desde o nascimento de Jesus, tentou matá-lo, deixando Herodes endemoniado. Jesus nasceu, cresceu, com 30 anos começou o seu ministério. Sabemos que o nosso Jesus foi ferido, mas alguém tinha que dar um basta na morte. Alguém tinha que parar a morte. A morte, ela era temida. Todo mundo tinha medo da morte. E vamos dizer uma grande verdade aqui, não é? Olha para cá. Até hoje tem muitas pessoas que temem a morte. O homem, ele não tem certeza de nada nessa vida. A única certeza que o homem tem é que um dia ele vai morrer. Por que nós sabemos disso? Porque nós vemos a morte. Nós vemos quando alguém morre, porque a morte é algo sobrenatural que acontece no mundo natural. Nós sabemos que vai chegar a nossa hora. Sabemos que se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, sabemos que nós vamos morrer. Um dia a morte vai chegar para o Vitor. Pode ser que demore, mas a morte vai chegar para mim. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: a morte vai chegar para você. Talvez se Jesus não voltar, eu vou ter que ver o sepultamento do pastor Jefferson. Talvez, se Jesus não voltar, daqui 50 anos, eu vou estar lá para ver o Zil. Porque o pastor Zil vai envelhecer mais, o pastor Jefferson vai chegar nos seus dias. E se Jesus não voltar para recolher eles, a morte vai chegar para eles. Tristeza tenho eu no meu coração quando chegar este dia. A morte vai chegar. Quando alguém aqui já dormiu e teve aquele sonho que você caía de um penhasco, aquele sonho que você caía de uma ladeira e antes que você chegasse no chão, antes de você encostar no chão, você acordava assustado? Alguém aqui já sonhou? Levanta a mão esse sonho. A maioria já. Isso acontece, a ciência diz que isso acontece, porque a nossa mente humana, ela não sabe o que acontece depois da morte. A ciência tenta descobrir o que acontece depois da morte, o que tem depois da morte. Isso é um grande mistério. E os cientistas quebram a cabeça para tentar descobrir isso. Quebram a cabeça para tentar descobrir o que tem depois da morte, mas ninguém sabe. É um mistério. A morte
ela era imparável, incansável, ninguém conseguia parar a morte. Mas Jesus, um certo dia, quando entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que muitos gritavam a Jesus dizendo: Hosanas, Hosanas ao Rei. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, havia uma caravana da morte vindo, um funeral fúnebre. E a Bíblia diz que o sacerdote e todos que ali estavam vinham trazendo esse cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que quando eles estavam vindo, naquela época todo mundo tinha que respeitar um morto. Todo mundo era normal respeitar um funeral, um cortejo fúnebre. Ai de quem ficasse na frente de um cortejo fúnebre. Mas a Bíblia diz que o meu Jesus parou no meio. Eu imagino que o sacerdote olhou e falou: quem é esse maluco? Porque Jesus ainda não era tão conhecido. Jesus parou no meio daquele cortejo fúnebre e parou a caravana da morte. Porque o meu Deus tem poder para parar a morte. O meu Deus tem poder para parar a caravana da morte. O meu Deus, Ele pode parar a caravana da morte. E se você acredita no que eu estou dizendo, jogue a mão lá em cima, abre a boca e adora. Aleluia. Jesus foi crucificado, foi humilhado, ferido pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. E quando Jesus foi levado naquele monte, o nome daquele monte era Gólgota. Certamente por causa da sua forma, e certamente porque naquele monte todo mundo era crucificado. Gólgota significa Monte da Caveira, pastor Samuel. A cruz foi fincada no centro do Monte da Caveira. E para quem estuda teologia sabe que a cruz ela tem o formato de um punhal. Era como se uma espada fosse cravada no Monte da Caveira. Uma espada cravada em cima da caveira. E para quem estuda sabe que caveira significa morte. Um crânio, ele tem representação da morte. E quando Jesus foi crucificado em cima do Gólgota, a cruz foi fincada em cima do Monte da Caveira. A morte veio até Jesus, pensando que ia levá-lo. Mas quando a morte se aproximou para levar a alma de Jesus, Jesus disse: não, tetelestai, está consumado. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Naquele dia Jesus mandou um recado para a humanidade. Era uma espada enfincada na cabeça da caveira, dizendo: tragada foi a morte na vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia, deixa Deus te usar. Aleluia. Aleluia. O ferro, ele é forte. Vem o fogo e derrete o ferro. O ferro é fraco, o fogo, ele é forte. Vem a água e apaga o fogo. O fogo, ele é fraco, a água, ela é forte. Vem o sol, seca a água, evapora a água ela é fraca, o sol é forte. Vem a nuvem negra, tampa o sol é fraco, a nuvem negra é forte. Vem o vento e arrasta a nuvem negra é fraca. Aleluia. O vento, ele é forte. Vem a caverna, engole o vento ele é fraco, a caverna é forte. Aleluia. Vem o homem, destrói a caverna, aleluia, é fraca. O homem, ele é forte. Vem a morte, mata o homem branco, o homem negro, o homem rico, o homem pobre, o homem de classe alta, classe média, classe baixa. O homem, ele é fraco, a morte, ela é forte. Aí vem Jesus, morre na sexta-feira, domingo de manhã ele ressuscita e diz: ó morte, cadê a tua vitória? Ó inferno, cadê o teu arguilhão? O meu Deus para a caravana da morte. O meu Deus tem vitória sobre a morte. E se você acredita no que eu estou dizendo, reage, glorifique, adore e glorifique. Jogue a mão lá no alto e adora.
Deus disse aos seus filhinhos: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes no Pai. Eu vou, mas vou voltar. Eu vou para preparar o vosso lugar, mas voltarei outra vez para levá-los comigo. Paulo vai dizer: por isso, meus irmãos, sede firmes e constantes. Repita: sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia. Eu tenho que ser constante, tenho que aguentar. Até a trombeta soar, eu tenho que aguentar. No ano de 2022, Deus me levou para pregar em vários lugares. Deus deu um avante no meu ministério, abriu as portas. Eu lembro-me que eu era um crente de momento, pastor Samuel. Eu pensava que Deus só operava em congresso. Eu pensava que Deus só estava comigo enquanto eu estava pregando nos maiores congressos. Eu lembro-me que Deus me propôs uma oportunidade de fazer uma viagem missionária ao país do Paraguai. Pense um menino que ficou feliz, pastor Samuel. Coloquei lá: pregador Vitor Maicon, viagem missionária para o país do Paraguai. Preguei lá, foi uma benção. Falei: Deus está comigo. Mato Grosso do Sul, sede setorial, vários outros lugares por lá que a gente passou. Vitor Maicon e pastor Marco Feliciano se encontram. Achava que Deus estava comigo, que Deus estava bombando. E lembro-me que quando cheguei dessas viagens, imagino que Deus falou: agora eu vou te ensinar, menino. Falei: vou chegar aqui na cidade, agora vai bombar, vai ter agenda para todo lado, depois da divulgação do pastor Marco Feliciano. Vai ser bênção, pastor Jefferson. Um mês sem pregar. 1 mês e meio. Para quem antes pregava todo dia, de segunda a segunda, de segunda a sexta. E eu comecei a falar: Deus, o que está acontecendo? E pense em uma pessoa que era de momento. Era eu. Diga para o irmão que está do teu lado: não seja de momento. Eu lembro que eu disse: o que está acontecendo, Deus? Será que o Senhor me abandonou? E Deus permitiu que eu passasse uma prova. Uma situação miserável. Uma situação lamentável. Todas as portas se fecharam. E eu perguntei a Deus: por quê? Uma grande miséria terrível entrou dentro de casa. E eu perguntava a Deus: por quê? Sabe aqueles momentos nos dias do crente, aqueles momentos na vida do crente, que parece que Deus nos abandonou? Aquele momento que parece que Deus nos deixou? Eu disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. E eu lembro que num dia como esses, desanimado, comecei a faltar alguns cultos, comecei a deixar de congregar alguns dias da igreja, dei uma sumida. E durante esses dias Deus me moeu. E eu lembro que num certo dia, eu sempre costumava ir no monte quando era jovem convertido. E eu lembro que eu disse: fazia tanto tempo que eu não ia no monte, que eu falei: hoje eu vou pela última vez, para lembrar a sensação de como era. E quando eu estava indo para a igreja diretamente, todo dia, lá na onde eu moro, sempre tinha um jovem. E esse jovem, ele mexia com o tráfico de drogas. E esse jovem, todo dia que via eu indo no ponto, pegar o ônibus para ir para a igreja, esse jovem gritava: ei, ô Vitor, ora por mim. Um dia eu quero ser um pregador da palavra. Ora por mim. Um dia eu quero pregar a palavra. E todo dia que eu passava, aquele jovem fazia questão de gritar para mim, dizer: ô Vitor, lá do meio da molecada, dos meninos que vendia lá, ele fazia questão de gritar: ô Vitor, ora por mim, porque um dia eu quero ser pregador da palavra. Eu sempre dizia: eu vou orar por você. Eu lembro que eu fui no monte, comecei a orar, a chorar, e parece que Deus não me ouvia, parece que nada estava dando certo, que eu gritava e ninguém estava ouvindo. E eu comecei a chorar, gritar, e de repente no meio da oração, dentro do monte, o monte, para quem conhece lá, o Monte Mora é afastado, no meio da mata, entrou um jovem correndo dentro do monte.
Eu imaginei que era aqueles meninos correndo da polícia, fazendo alguma coisa assim. E era aquele mesmo jovem, aquele jovem que todo dia gritava o meu nome e dizia para mim orar por ele, porque ele queria ser pregador. E quando ele entrou correndo dentro do monte, eu fiquei assustado. Eu pensei que ele estava correndo de alguém, que ele estava armado. Mas ele entrou dentro do monte, começou a correr em volta de mim, andar em volta de mim e começou a chorar. E ele escondia algo atrás dele, e ele ficou andando e me contornando. E quando eu pensei, eu falei, acho que ele está com uma faca aqui. E quando eu olhei para ele, eu falei, você está bem? Ele olhou para mim e tirou uma Bíblia de trás das costas dele. E começando a chorar, aquele mesmo menino que semana retrasada, mês passado, era um vendedor de droga, olhou para mim dentro do monte e disse, assim te diz o Senhor, eu não sou um Deus de momento, eu sou um Deus de uma vida inteira. Aleluia, aleluia. Tem gente que pula no congresso, mas esquece que Deus é um Deus de segunda, um Deus de terça, um Deus de quarta, um Deus de quinta, um Deus de domingo, um Deus de sexta. Olha para cá, naquele dia Deus disse para mim, meu filho, tu arrebentou no Paraguai, meu filho, foi benção no Mato Grosso, foi benção as viagens, aleluia, mas eu não sou um Deus de momento, eu sou um Deus de uma vida inteira, eu sou um Deus constante, aleluia, eu sou um Deus de todo dia. Olha para cá, missionário, não adianta falar em línguas aqui dentro e morrer lá fora, não adianta profetizar aqui dentro e se matar lá fora, não adianta pular e rodopiar aqui dentro e se matar lá fora, se matar na sua cidade. Olha para cá, se for para pular, pule aqui, pule lá, salte aqui, salte lá, sapateie aqui, salte lá, mas quando chegar lá fora, seja constante. Quem é constante? Joga a mão lá no alto, abre a boca e adora. Tem gente que quer ser grande, mas não quer as dores do crescimento. Tem gente que quer o seu nome nos outdoors, nos banners, mas não quer, aleluia, as dores do crescimento. Olha para cá, tem gente que quer ser que nem Davi, rei, mas não quer enfrentar o leão de cada dia. Aleluia. Tem gente que quer ser que nem José, mas não quer ser traído, humilhado e esquecido, rejeitado. Deus não está à procura de pessoas que sabem bater, que sabem machucar. Deus está à procura que sabem apanhar, sabem ser machucados, feridos. Deus não conta com aqueles que sabem ferir ministerialmente. Deus, Ele conta com aqueles que aguentam a pancada. Aguenta, missionário, aguenta, missionária. E aqui eu encerro dizendo, se prepare, a última trombeta soará. A qualquer momento a trombeta soará. Estaremos num dia como esse. E quando a trombeta soar, tenho dó de quem ficar. Quando a trombeta soar, grandes acidentes acontecerão no nosso país. Aleluia, aviões cairão do céu. Mas se prepare, a última trombeta soará. E quem for firme e estiver com Cristo, subirá para a glória, subirá para o paraíso. E se aqui tem crente cheio do Espírito Santo, jogue a tua mão lá no alto, abre a boca e adora. Deus abençoe. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Fala para quem está do lado, não perca o céu por nada.